Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre o sistema econômico capitalista: produzir, transformar, comercializar os bens e serviços em um determinado espaço geográfico. Capitalismo é o sistema econômico e social em que os meios de produção, fábricas, terras, máquinas e etc., são em grande parte ou totalmente de produção privada, ou seja, pertence a alguém ou grupo de pessoas. Na economia capitalista, a produção e a distribuição de riquezas são regidas pelo mercado, pela lei da oferta e da procura. O capitalismo comercial vigorou na Europa entre os séculos XV e XVIII, quando o acúmulo de capitais por meio do comércio originou o capitalismo. Nessa época, predominava uma política mercantilista de expansão marítima, na qual terras até então desconhecidas pelos europeus foram conquistadas. Essa fase do capitalismo se desenvolveu entre os séculos XVIII e XIX, quando ocorreram a primeira e a segunda Revolução Industrial, possibilitando grandes investimentos na mecanização e no desenvolvimento de novas técnicas de produção. Assim, o capitalismo ganhou um novo rumo e as cidades, além da atividade comercial, começaram a abrigar também a produção industrial. Grandes transformações ocorreram nas relações de trabalho no decorrer da história, como o extraordinário desenvolvimento das técnicas de produção, circulação e distribuição de mercadorias. E com isso vieram as revoluções. A primeira revolução industrial, no século XVIII, iniciada na Inglaterra, a produção de mercadorias deixou de ser manufaturada, caracterizada pela utilização de ferramentas simples, e passou a ser mecânica, com empregos de máquinas. A segunda revolução industrial, no século XIX, a indústria expandiu-se para além do continente europeu. Surgiram novas formas de produção, como a especialização da mão de obra operária e a produção em série. Iniciou-se o uso do petróleo e da eletricidade como fonte de energias. Terceira revolução industrial, século XX, também chamada de revolução técnico-científica, caracteriza-se pela maior incorporação do conhecimento científico e da pesquisa à produção industrial, o uso de computadores, a evolução dos meios de comunicação e o surgimento da internet proporcionaram um grande salto na produtividade e no desenvolvimento de novas tecnologias. Desde o século XV, as trocas de matérias-primas e produtos manufaturados ou industrializados entre os continentes vêm sendo intensificados. A globalização e o desenvolvimento das tecnologias de informação possibilitam às grandes corporações transnacionais, na busca de lucros e redução de custos, produzissem suas mercadorias em diversas partes do país. Os países desenvolvidos produzem e exportam produtos altamente tecnológicos e importam os produtos do setor primário da economia produzidos nos países subdesenvolvidos e com pouco valor agregado. O aumento da produtividade visto na atual fase do capitalismo não gerou um aumento significativo na oferta de novos postos de trabalho. Na América Latina, observa-se o crescimento do setor informal como uma alternativa para minimizar os riscos do desemprego e da miserabilidade extrema. Alguns mecanismos estimulam o consumo, como a propaganda nos meios de comunicação de massa, que induz as pessoas a comprarem mais, até mesmo bens considerados supérfluos. A isso chamamos de consumismo. Os recursos naturais somente deveriam ser utilizados no processo industrial até o limite da capacidade do meio ambiente de se renovar, o que não acontece atualmente. O Brasil é um grande exportador de produtos do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, vegetal, principalmente as atividades madeireiras. Os maiores impactos ambientais brasileiros estão ligados a essa atividade, bem como a má gestão dos recursos urbanos, esgoto e lixo. Ao longo do prazo, além do esgotamento dos recursos naturais, grandes áreas se tornarão improdutivas e a água disponível será de má qualidade para consumo
como a contaminação e a poluição das águas subterrâneas e superficiais.